histórias ruins. Vocês tá bom? A história é real. Aconteceu aqui em Pamplona. Assim que compartilhe. Em 2015 foi meu primeiro trabalho aqui numa residência de pessoas idosas que a família já não pode mais cuidar, então elas colocam essas pessoas não até morrer para cuidados. É como um pequeno hospital com todas as pessoas para cuidar, enfermagem, médico, mas a pessoa mora aí como um asilo aí no Brasil. Sim. Só que mais bem cuidado e mais caro. Era meu primeiro trabalho. E eu não estava acostumada com pessoas tão maiores, não, de trabalhar. Porque trabalha no hospital e pega gente de todas as idades. Mas aí a faixa etária das pessoas era mais de 75 anos para cima. E eu lembro que eu estava aprendendo o serviço, né? O labor, que é diferente. Aqui, auxiliar de enfermeria, que é totalmente diferente daí. Sim. E eu lembro que eu trabalhava na terceira planta e eram de pessoas que podiam valer-se um pouquinho por si, não que andava com tacadá, não com essas muletas que com rodinha que vai empurrando, eram mais válidas, digamos assim, que não tinha tanta dependência, que não tinha que alimentar dar a comida com a pessoa que tinha que alimentar, não sei, era mais válido. E eu lembro que tinha uma senhora que se chamava Dona Pilar Hernandes, e ela sempre ficava, depois a gente levantava as pessoas, aciava, dava o café da manhã, e tinha essa hora de ficar todo mundo reunido no salão para assistir televisão, para fazer atividades físicas, ou alguma terapia ocupacional, alguma coisa do tipo. Sim. E Dona Pilar era uma senhorinha já que tinha diabetes, tinha enfermidades crônicas. Me chamava muita atenção essa senhora, porque as senhoras idosas daqui, sempre bem arrumadinha, com seu peinadinho, tinha a cabeleireira toda semana, que deixava essa parecendo umas joinhas, né? Uhum. E eu achava bonita, não? Como ela se quedava aí sentada todos os dias, aí tomando o solzinho com a sua mantica. E eu tinha 2 dias livres de trabalhar, porque eu tinha aqui é rota turno, não? Porque aqui eu trabalho 4 dias pela manhã, 3 dias pela tarde, ou fazia noites. Então, rotava o turno. E eu lembro que era meu dia livre, e quando eu voltei a trabalhar, fui fazer os pacientes normal. Aí, quando era um corredor grande, porque na terceira planta tinha 20 habitações, 20 quartos, onde ficavam as pessoas. E era um corredor largo, e no final eu falei assim, nossa, o que a Dona Pilar está fazendo no fim do corredor, se ela não está sentada no lugarzinho dela, não? Aí uma companheira virou para mim e falou assim, Mariana, Dona Pilar morreu. Eu falei, como que morreu? Eu acabei de ver ela saindo do quartinho dela com o tacatá, sabe, empurrando, porque ela andava um pouquinho com o tacatá dela. E eu falei assim, nossa, eu acabei de ver ela, como que morreu? Eu tive que ir perguntar à minha supervisora se ela tinha morrido de verdade, porque eu não acreditava, porque eu acabava de ver ela. Sim. Saí do quarto dela, aí eu fui até no quarto dela, entrei, que já estava todo recorrido já para vir outro paciente. E eu falei assim, mano, eu vi ela, eu não tô doida. Aí passou. E ela teve uma crise súbita de problema de rins e morreu. Aí nessa mesma semana, porque era uma planta que eu estava mais habitual, eu peguei e falei assim, esse senhor vai morrer essa semana. Me saiu assim do nada. Vai morrer essa semana. Aí passou o dia seguinte, eu falei assim, nossa, essa outra também vai morrer. Ixi. Aí eu fiz uma lista das pessoas que iam morrer.
daquela planta. Acertei todas, Sério? juro. Aí uma companheira virou para mim e falou assim, porque ela sempre, quando eu estava no turno de tarde, a gente acostava os pacientes para dormir, porque era cama que tinha que levantar as barras, porque eles logo não podiam descer a cama nem nada. Sim. Eu sempre falava, dorme com Deus, que Deus te acompanhe, que Deus te cuide, amanhã nos vemos, não sei o quê. E uma companheira veio e falou assim, Fabiana, você é bruxa? E eu disse, como que eu vou ser bruxa? Eu falo assim com as coisas, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, usei um pouco assim de minha imaginação, eu juro pra você, eu pensei, eu vou zoar um pouco pra esse povo, né, que tá pensando que eu sou bruxa, porque eu falo pra pessoa, dorme com Deus, que Deus te acompanhe, sabe, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, é porque você falou que essa pessoa ia morrer, morreu. Eu falei, mas tão velhos, o que você quer, sabe? Aí, mas eu acertei, sabe? Os que eu falei morreu. E assim, quantas pessoas mais ou menos que você fez na lista? Na lista tinha 6 pessoas. 6? E eu deixei de fazer. Aí essa companheira minha falou assim pra mim, Fabiana, o que você vê pra mim? Eu falei assim, eu vejo que você passa tantos problemas, assim, juro pra você, tantos problemas na sua casa e não sei o quê. Eu falei assim, sério? E eu, sério. E ademais eu falei, essa casa que você tá é uma casa que você não queria estar, porque essa casa teve muitas brigas. Aqui nenhuma, juro pra você, juro, aqui nenhuma planta dentro da sua casa sobrevive. Você tem que colocar a planta fora de casa, na porta da sua casa, porque ela mora no apartamento. Sim. Dentro da sua casa, uma planta cresce, morre tudo. Como que você sabe isso? Aí que eu tô vendo. Meu Deus. Eu tô vendo. Aí esse boato soltou esse boato por todo a planta. Aí você conversar com a Fabiana, ela tem coisa. Pergunta as coisas pra ela, que ela. Mas não peça. Ela vê, aí ninguém sabe, tá com conselho. E resulta que logo eu tava, aí passou, essas pessoas morreram, sabe, coincidência ou não, passou. Mas peraí, só, vamos continuar nesse assunto aí das pessoas morrerem. Você fez uma lista de mais ou menos de 6 pessoas. 6 pessoas. Sim. E morreram só pessoas dessa lista ou morreu mais alguém fora? Não, morreu mais alguém fora, mas é que eu já não estava nessa planta mais, porque eu já não tinha como se houvesse cortado a conexão com essa planta. Eu fui para a segunda planta e para a primeira planta. Sim. Então, depois que todos os 6 morreram, que aí os outros morreram, mas durante a morte dos 6 ali, não morreram outras pessoas que não estavam na lista, não? Não. Você é bicha mesmo. Não. E teve uma coisa que me chamou a atenção, porque um desses senhores, que era o segundo da lista, que tinha um nome assim muito diferente, agora eu não lembro mais, porque já faz muitos anos, ele foi pro hospital e voltou. Uhum. Aí quando ele voltou, aí ele, assim, eu fui acostar ele, né? Falei assim, ai, Deus, não sei o quê. E eu peguei e falei pra ele assim, o senhor sabe que o senhor já é a última vez que o senhor volta, né? Vixe Maria. E ele olhou assim pra mim, que era um senhor assim que tinha quase 100 anos, mas estava muito lúcido da cabeça. Uhum. O senhor sabe que o senhor não vai voltar mais. Quando o senhor for por outra vez pro hospital, que o senhor vai outra vez pro hospital, o senhor sabe que já não volta mais, né? Eita. Ele ficou olhando assim pra mim. E eu, pra que você me fala isso? Aí eu falei assim, pro senhor descansar, pro senhor já entregar, pro senhor pedir perdão pros seus pecados. Vixe Maria. Mas assim, o que você... E ele falou assim, eu que sei por que me saía essa coisa, me saía, eu não era assim, eu era consciente do que eu estava falando, porque eu nunca esqueci do que eu falei. Sim. Mas eu
eu não tinha filtro. Sabe quando você não pensa as coisas para falar? Sim. Não, mas Eu falo. para você fazer a sua lista, você sentia alguma coisa diferente? Você via algo diferente? Via, era como que. Mira, você vai entender o que eu via quando eu te contar essa história. Eu estava nessa mesma planta, tinha uma companheira, que además, se ela falasse português, ela falaria assim, o que a Fabiana falou, exatamente passou. A gente estava fazendo o banho da camada que nos tocou trabalhar junto, e era a primeira vez que a gente trabalhava junto, porque só trabalhava entre duas, não, porque era muito pesado fazer uma pessoa sozinha. Uhum. E essa moça tinha, na época, quantos anos eu tinha? 30 e algo? Não sei. A diferença de idade é absurda entre eu e ela, sabe? De 15 anos, mais ou menos. E essa companheira minha, que eu falei que a casa dela tinha problemas, não sei o que, comentou com essa e falou assim, pergunta a Fabiana. Só ela fala assim, Fabiana, como que você me vê? Que ela te vai soltar um monte de coisa. E essa menina me começou a falar assim, ai, Fabiana, como você tá, não sei o quê. Aí conversando, sabe, a conversa de passar o tempo na hora que você tá trabalhando junto pra ter. Aí eu falei, como que você me vê? Aí eu falei assim, ai, já começou o peteco. Eu não gosto de falar que essa pessoa me pergunta como que você me vê, porque, sabe, de repente é como que se eu ver as coisas passando, tá? Uhum. Aí eu peguei e falei assim, você quer que eu seja verdadeira? Aí ela falou assim, eu falei assim, é que eu tô vendo sua mãe. Assim. Eu tô vendo sua mãe. E ela olhou assim, como você tá vendo minha mãe? Sua mãe morreu no parto. Quando você foi nascer, sua mãe morreu. Verdade? E ela ficou assim, branca, pálida. E como que você sabe? Eu falei assim, porque ela tá me falando, eu que vou saber. Aí eu peguei e ela falou assim, como que a sua mãe é? Como que minha mãe é? Foi assim, sua mãe é? Eu descrevia o que eu tava vendo, né? Que era uma senhora não muito... muito... Porque ela era magrinha, não? Era assim, esqueletinhos, fina, não? Certo. De complexão magra. Eu peguei e falei assim, você é idêntica ao seu pai, fisicamente. Mas a sua mãe é morena, tem um pelo largo, tem um pelo assim, que não é muito liso. Bom, parecido com o meu, assim, que não é nem liso nem enrolado.